Seguindo para domingo, um grande jogo que eu chamaria do Clássico Nacional dos Problemas Extracampo, dá para dizer assim, porque, afinal, Corinthians e Fluminense, que se enfrentam às 4 da tarde na Neoquímica Arena, vivem problemas, porque, enfim, passam por fases longe do ideal e algumas situações precisam ser corrigidas. Como é que o torcedor faz para acompanhar Corinthians e Fluminense, Alain? Corinthians e Fluminense será o jogo da Globo para quase todo o Brasil, né? Tirando ali quem vai ver Cruzeiro e Vitória também às 4 da tarde, Minas Gerais e Bahia. O restante do país deve ficar com essa transmissão, que é o que eu chamo, né, da transmissão que unifica Rio de Janeiro e São Paulo. Normalmente tem um jogo de cada praça, mas dessa vez uma transmissão só, com narração do Luiz Roberto e comentários do Ricardinho e do Diego Ribas. Esse jogo, portanto, com TV Globo para a maior parte do Brasil. Se você torce para o Corinthians, para o Fluminense ou tem interesse nesse jogo, mas mora em alguma região onde vai passar Cruzeiro e Vitória, a sua alternativa será o Premier no pay-per-view das TVs pagas ou do streaming no Globoplay e demais parceiros. É um jogo bem interessante mesmo. Vai ser difícil na hora de chegar aos palpites aqui, Marinho, mas em campo, como é que chegam Corinthians e Fluminense depois dessa semana de empate do Fluminense na Libertadores, né? Estava vendo o jogo, inclusive, na quinta-feira. E o Corinthians, que perdeu na Sul-Americana para o Argentinos Júnior. O que dá para esperar desses times depois dessa semana confusa? É, o clássico nacional dos problemas fora de campo, porque o Corinthians conviveu com pichação em muro, protesto da torcida, o desabafo do Cássio falando sobre a pressão. O Cássio, inclusive, não está no 11 inicial do Corinthians. O Carlos Miguel é o provável goleiro para esse confronto. Então, o Corinthians vive um momento bem tenso na relação clube e torcida. A própria direção teve mudanças, muitas reuniões, muitos ajustes para o Corinthians, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, voltar a conquistar grandes feitos, a ter um arranque importante aí na competição. Dentro de campo, o Antônio Oliveira, além da mudança no gol, existe a dúvida sobre o Gustavo Henrique, que se recupera de um quadro de dengue. O Raul Gustavo, que substituiu ele na Sul-Americana, foi complicada a atuação dele, né? Foi expulso, agrediu o auxiliar, então ele falhou no jogo também. Então, de qualquer forma, existe essa questão, essa dúvida, esse problema no setor defensivo. Não bastasse o problema do ataque, já que o Corinthians tem uma dificuldade ímpar para marcar gols ao longo dessa temporada. Vamos para o provável Corinthians na tela? Carlos Miguel é o provável goleiro, assumindo a vaga do Cássio. Mateuzinho, Félix Torres, Kaká ou Gustavo Henrique e Hugo. Ranieri, Fausto Vera e Rodrigo Garro. Romero, Coronado ou Pedro Henrique e Yuri Alberto, a provável escalação do Corinthians. Agora eu te conto por que eu disse que esse é o clássico dos problemas fora de campo. Porque o Fluminense teve 4 jogadores afastados por fazerem uma festa na concentração antes do clássico contra o Vasco. Foram eles o John Kennedy, o Alexander, o Cauã Elias e o Arthur. O quarteto festeiro foi cobrado pelo técnico Fernando Diniz até publicamente depois da partida contra o Cerro, o empate pela Libertadores. A notícia ruim para o Fluminense é que o André sofreu uma lesão no joelho. Ainda que ele seja reavaliado, ele deve ficar fora dessa partida, não começar contra o Corinthians. Campinho na tela para o Fluminense, outra camisa muito bonita até nos campinhos, a do Fluminense, né? Fábio é o goleiro, Samuel Xavier, Manuel, Felipe Melo e Marcelo, Ganso, Lima e Martinelli, John Arias, Herman Cano e Marquinhos, o provável 11 do Fluminense para essa partida contra o Corinthians, que é difícil demais para dar um palpite. Olha, é complicado. Portanto, quando é tão complicado, Marinho Saldanha adota sempre a coluna do meio. Porque não dá para saber o que vai acontecer. O Corinthians pode se ajustar? Pode. O time é bom? Até é. O Fluminense pode se arrumar? Pode. O time é bom? É também. Então eu acho que é um empatezinho cheio de emoções, cheio de tensão e que vai manter a crise dos dois lados. E aí, Alain? Eu acho que se fosse uma aposta valendo dinheiro, eu iria no empate com certeza. Mas eu vou tentar uma estratégia aqui para divergir do seu palpite com uma aposta mais ousada. Eu acho que vai dar Corinthians. Olha aí, ó, é uma aposta ousada mesmo.
Eu acho que Explique. novo goleiro titular, né? Novo momento. Acho que tem clima aí com a força da torcida para ganhar do Fluminense. Qual